solo, fechar ela, entrar em desenvolvimento, tá? E vamos seguir aí para a gente poder fechar, né, as nossas pendências que tiverem, né, em relação ao que está faltando para encerrar o semestre, certo? Então vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Continuando, gente, de poluição do solo. Ó, embora tecnologias também tenham sido desenvolvidas para o tratamento dos resíduos gerados, elas não têm sido empregadas como seria o desejável, principalmente por questão de custo e disponibilidade, né? Obrigando a disposição de um grande contingente de resíduos sólidos no solo, ou seja, né, até hoje não conseguimos ainda desenvolver algo que seja muito relevante para poder acabar com essa poluição diretamente no solo, nos resíduos, né? Infelizmente. A gente consegue ir amenizando, mas continua impactando de qualquer forma, tá? Quem acha que não está impactando, está errado, continua impactando, beleza? Então, essa disposição inadequada dos resíduos provoca uma liberação descontrolada de poluentes para o ambiente e sua consequente acumulação no solo, nos sedimentos, contribuindo para sua população ou contaminação, tá? Então, o solo acaba sendo poluído e contaminado a partir do contato com esses resíduos, gente, lá na exposição final, né? Acaba como aquele lugar é separado, né, para poder fazer igual esses lixões aí, né? São usados separados para poder receber esse lixo, né? Por mais que tome todos os cuidados, a gente sabe que a contaminação existe, né? Então, vou armazenar aí produtos químicos, pode ter derramamento ou vazamento desse tipo de produto, né? Com isso, nós vamos adquirir o quê? Uma poluição pontual ou localizada. O que seria uma poluição pontual, pessoal? Localizada é numa determinada região, né? O que seria uma coisa pontual? Hein? Alguém arrisca, gente? Que não acontece com recorrência, acontece uma vez só, tipo isso? Que não acontece com recorrência ou que acontece com recorrência? Você falar uma poluição localizada, professor? Localizada é que vai acontecer sempre numa determinada região, né? Tem um Eu espaço posso dar um ali. exemplo? É isso que você quer que eu fale? Um exemplo? Então, não é. Na verdade, eu Não, queria é que vocês porque eu fui ver falassem minha para. filha aqui rapidinho. Se for Não, não, localizado, tranquilo. Não, se não, for eu queria que local, vocês falassem. Não, a localizada é mais tranquilo. Eu queria ver se vocês conseguiam lembrar da pontual. Por que pontual? eu vou te dar um exemplo então. Pontual Uhum. seria uma cerâmica. Todo dia, vamos dizer, um amigo meu, ele tem uma cerâmica. Se não me engano, é toda terça-feira à noite, no mesmo horário, é a queima, na verdade, do esquente do gás, que o queimador vai lá queimar a estora para poder botar os tijolos. Toda terça-feira. Exatamente, aí, acabou de falar aí. Toda terça-feira, né? Ou seja, é pontual, é sempre, naquele mesmo. Ela fala brincando aqui, naquele mesmo bate-canal, aquele mesmo bate-horário, né? É, Então, você pontual. O sabe cara fica lá na terça, naquele horário, só para queimar. isso. Aí é uma poluição pontual e é localizada, né? Se quiser falar também o exemplo da localizada, pode falar. Deixa eu pensar aqui. Pô, professor, localizada tem até na nossa rua, vamos dizer, um terreno baldio que todo vizinho pega ele e fica jogando lixo. Tá sempre naquele local. A prefeitura vai lá, retira o lixo, ele vai lá e joga de novo. Não sei se eu tô certo, né? Mas é todo naquele local, né? Uhum, E nunca isso. acaba. A prefeitura vai lá, retira o lixo com a máquina, que é que acontece até aqui em Saquarema também, né?
Pega a máquina, joga o lixo em cima do caminhão, leva embora. Mas o dono, eu não sei se ele tem ciência que estão fazendo isso, ele não cerca, não faz nada. Aí o pessoal, em vez de pegar, quer saber, eu vou descartar o lixo da forma correta, não. Ele sabe que ele vai jogar ali, porque sempre a prefeitura vai lá recolher, ninguém vai ser notificado nem nada. E tem vezes que você olha, tá igual um aterro sanitário. Isso não é bom, não, para quem mora do lado fica no prejuízo, tá? Por máximo que retira, isso não é bom, não, porque tá fazendo lá de local de lixo. Isso acaba É, mas a contaminando o prefeitura, terreno também. mas a prefeitura sabe, vamos dizer, que são os vizinhos que jogam. E ela sempre, vamos dizer, ela ficou ali como se fosse aquele ponto de panha de lixo. E todo mundo junta lá, daqui a pouco ela vem e recolhe. É, se não falaram nada até hoje, então, O negócio é o dono, né, que tinha que tomar uma posição, porque o terreno é dele, né? Não sei se está vivo, não sei se ele tem ciência disso. é, tomar uma providência mesmo, que não pode deixar assim, não. Mas o ruim é que se você for na prefeitura, eu já fui me informar, eles falam que, na verdade, o dono tem que ir lá fazer, tomar uma providência, né? Cercar, reclamar. Uma pessoa que não é dono, você não pode tomar partido. É, A prefeitura não está vendo ninguém jogando, pô, o pessoal joga à noite. À noite ninguém trabalha. uhum, é. Mas aí é a folga danada, hein? É. Aí dá problema danado. Mas beleza, beleza. Isso aí. É isso aí mesmo. Os exemplos, né? Então vamos lá, gente. Pode também ser impactado regionalmente, caracterizado por uma poluição difusa, mediante a poluição pela atmosfera, inundação ou mesmo práticas agrícolas indiscriminadas. Beleza? Pessoal, o que que seria uma poluição difusa? Alguém sabe? Só um minutinho. Tá. Vou pegar um. E aí, gente? Vocês sabem me dizer? Quem quer arriscar? Sei não. Poluição difusa, né? Pode estar relacionado com o quê? A gente acabou de falar de poluição o quê? Localizada, é isso? E poluição o quê? Pontual, né? Então essa Sim. poluição difusa não estaria relacionado, não? Estaria relacionado com o quê, gente? Aí já está dando a resposta já. Falam para mim o que que vocês acham que é. Eu acho que é algo que se espalha por vários lugares. Acontece em vários lugares. Tá, mas tá, beleza, mas o que mais? O que que envolve aí? A ação de quem? O ser humano, a poluição direta do ser humano. Também. Mas olha aqui, ó. Áreas o quê? Inundadas ou práticas agrícolas indiscriminadas. Certo? Isso aí. Completando, né? Então, a poluição difusa, ela vai ocorrer com relação com o ambiente, né? Aí levando a problemas de inundação e práticas agrícolas indiscriminadas. O que que seria práticas agrícolas indiscriminadas, gente?
No caso, é muito agrotóxico, essas coisas? Também, mas pode ter mais Queimada, coisa né? também. Eles queimam para... Para o quê? Para adquirir o quê? Adubo? Solo? É isso que tá falando? Eu acho que eles queimam para abrir, né? Para fazer pasto. Uhum. É isso aí, também tem outros fatores também, né? Como, por exemplo, você acabar danificando o solo através de meios de plantios repetitivos, não deixar o solo descansar, a gente chama assim, né? Para não acabar com nutrientes. Isso acaba causando problema com o solo também, né? Uma vez no solo, os poluentes e os contaminantes sofrem constante migração descendente, podendo atingir águas subterrâneas, prejudicando sua qualidade e pondo em risco as populações que se utilizam desse recurso hídrico. Nesse sentido, o termo poluição do solo tem sido muito discutido e o conceito de proteção do solo bastante enfatizado, né? Então, nos países desenvolvidos, o tema de qualidade do solo integra a agenda política além da ambiental, né? Vai além, sendo motivo de políticas públicas com enfoque na minimização desses impactos, tanto ambientais quanto econômicos, né? Que vai atingir. E com isso, não, na verdade, com isso, todos nós podemos reduzir o risco da saúde do solo relacionado à saúde humana também, né? Aí já englobo o geral, saúde humana, animal, né? Saúde vegetal, enfim, tudo, né? A tríade, né? Que é a saúde única. Beleza? Pessoal, alguma pergunta até aqui? Como é que tá? Não. Tranquilo? Tá. Tá aí, ó. Quanto aos aspectos ambientais, a gente tem como foco, vamos falar assim, né? Esses aspectos aos cuidados em relação à poluição do solo, que está associada principalmente ao contato da água com o solo, de uma maneira tanto superficial como subsuperficialmente. É a questão de eu ter ou água abaixo, né, daquele solo. São quem? Quando tem água abaixo, como é que eu chamo mesmo? Água subterrânea, não é isso? Ela pode estar mais abaixo ainda, né? Em parte mais abaixo lá do solo. Preservação dessa qualidade dessa água. Então, a poluição do solo e o uso posterior que será destinado para esse meio, tá? Ou seja, gente, eu tenho que ter um controle. Teoricamente, eu tinha que ter um controle com esse impacto, porque senão eu posso contaminar os efluentes, posso contaminar o solo em si, acabar com ele, dependendo da quantidade de toxina que é liberada no solo, eu posso deixar até aquele solo infértil, dependendo do nível. Beleza? Aí, ó, fontes de poluição do solo, pessoal. Isso aqui é importante. Ela pode ser natural ou artificial, tá? A poluição natural não está associada à ação antrópica, ou seja, não está associada à atividade do homem. Ela pode se dar no meio através de erosão, desastres naturais como inundações, terremotos, maremotos, vendavais e atividade vulcânica. E isso daqui é natural. Não há intervenção diretamente do homem, pessoal. Professor, mas indiretamente o ser humano pode afetar com a erosão, pode influenciar com a mudança climática do planeta, causar inundações, terremotos, maremotos, vendavais, estimular a atividade vulcânica, talvez, movimentos de placa tectônica. Quando acontece mudança do clima, tudo isso aí pode gerar problemas, sim, mas eu estou falando diretamente, tá? Então, diretamente não está relacionado com atividade humana. Tranquilo ou não? Tranquilo, professor. Beleza.
Bom dia, professor. Consegui só entrar agora na aula. Estava sem internet. Bom dia, beleza? Beleza. Tá? Continuando aqui então, gente, ações de poluição do solo. Áreas com elementos inorgânicos, somente os metais, ou com uma irradiação natural. Entre outros fatores naturais, a erosão é o mais comum que pode ser evitada ou minimizada. Ela é causada pela ação das águas e do vento, o que resulta na remoção dessas partículas do solo, podendo causar os chamados sulcos ou valas de erosão. Quando atingem grandes proporções, são denominadas vossorocas, né? Uma enorme erosão, chama de vossoroca, beleza? O impacto das gotas de chuva sobre o solo causa deslocamentos de partículas de regiões altas para as regiões baixas, né? Ou seja, vai cair, né? A chuva chega carregando. Verdade, a chuva chega carregando essa terra, derrubando ela com um pedaço de chuva forte, deslocando aquele pedaço de terra que acaba rolando e caindo nas partes mais baixas, tá? O tipo de solo do local, o clima e a declividade do terreno são fatores que vão definir, que pode estar definidos ou não a ter uma erosão, certo? Então, como consequência, eu vou acabar modificando o relevo, porque vai haver, talvez, vai haver uma perda de um pedaço de um lado e um acúmulo de terra do outro, logo abaixo, né? Certo? Então, eu posso fazer uma remoção da camada superficial fértil do solo, o risco das edificações de obras civis, assoreamento de corpos d'água com possibilidade de haver inundações, se eu não tiver como, como escoar aquela água, né? Então, tem esse detalhe também importante, né? Então, uma coisa gera a outra. A erosão pode ter no início do desmatamento, porque... Por que que a erosão, você com desmatamento, você causa problema grave, grave no solo? O que que vai acontecer quando você elimina você elimina a vegetação daquele ambiente? O que que vai acontecer? Posso responder? Pode. Eu vou dar o exemplo do leito do rio. O Uhum. cidadão ele vai lá, né? Ele põe a areia, né, do leito do rio, né? Areia lavada. Ele pega na margem do rio, ele tem que abrir o rio um pouco, né? E tirar a vegetação. Aí vai só roubando areia. Aí depois, com o tempo, vai só desbarrancando, causando mais erosão. E depois, quando vem aquela chuva também, as casas que estão próximas, então os terrenos que estão próximos, eles vão tudo ceder. Por causa que a vegetação em si, ela que mantém o ecossistema daquele jeitinho, né? Uhum. Sim. Mas o que mais que a gente pode fortalecer o que você falou aí? O que que segura o solo? Por que que a O vegetação só segura o solo? é as raízes das plantas. Isso aí, perfeito. É isso que eu queria chegar. As raízes das plantas ajudam a segurar o solo. Por isso que você eliminar toda uma vegetação não é bom. Porque com isso você tira os nutrientes do solo, certo? Os nutrientes do solo e você também acaba não mantendo, não retendo aquele solo, porque ele vai acabar se gastando e porque não tem segurança, não tem algo que está segurando ele. Beleza, gente? O professor, mas por que depois, quando vamos dizer, a prefeitura em si, né, ela toma ciência disso, ela, em vez de replantar, ela pega e, vamos dizer, ela faz, tipo, ela tem umas vezes que elas fazem como se fosse, elas fazem galeria, ou então barreira de contenção, em vez de fazer o replantio, não seria melhor, não? Seria melhor assim. Mas às vezes não é o usual para ela, né? Às vezes ela quer fazer uma outra coisa, fazer uma galeria, talvez para chamar atenção também, entendeu? Uma outra coisa para talvez favorecer o turismo, alguma coisa diferente.
que assim, que não acabe, não degrade mais, e que até certo modo vai embelezar ali, porém não vai replantar, entendeu? Vai tentar manter aquilo que já tem. Ou também, professor, uma coisa que é emergencial, né? Tipo, Uhum. aqui em Saquarema, caiu lá na serra, a serra ficou fechada 1 ano, mas eles fizeram uma contenção, é uma coisa emergencial. Se eles fossem plantar alguma coisa, em vez de ficar 1 ano, ia ficar 10 anos. Não, Ao também, invés de isso aí. esperar aquela vegetação crescer para segurar, Uhum. Não, entendeu? E é perfeito. uma Não, coisa que bota a risco a vida dos outros. não é, tem certas coisas que não dá, realmente, certas coisas que não dá para esperar, né? Tem esses detalhes também, bem colocado. Além de ter os detalhes, né? Não é. Volto a falar para você, gente, as decisões têm que ser tomadas de uma maneira bem pensada. E também não. Só que bem pensada, assim, no sentido de você refletir, mas sabendo também que às vezes você não tem tanto tempo para pensar, né? O professor, nesse certo ponto, eu até concordo com a Cláudia, ela está completamente certa, não vamos dizer nos barrancos, mas no leito dos rios, não sei se todo mundo tem ciência sobre isso. Os peixes, eles fazem, vamos dizer, eles vão ali buscar Oi. alimentos quando eles não desovam ali naquela beira daqueles matos mais baixos, assim, né? Tem gente que tem que enfiar a mão para pegar a forma que é pegar peixe na loca. Aí, se não tiver aí aquilo ali, o peixe para de ir para aquele local. Aí com isso acaba interferindo no bioma ali, próximo. Uhum. É uma série de fatores, né, gente? É uma série de fatores que acontecem, né? Se a gente for parar, a gente vai começar a analisar detalhes por detalhes, é, você acaba interferindo na vida de uma espécie, você pode acabar talvez eliminar ela, ou pode acabar desequilibrando, porque às vezes aquela espécie ela acaba tendo uma vida mais fácil, não tendo controle, ela cresce com muita velocidade, enfim, são séries de fatores que podem acontecer, né? Tranquilo, gente? Tranquilo, professor. Beleza. Então, olha aí, para gente fechar. Ó. Então, a erosão do solo pode ter início no desmatamento, ser agravada pela não utilização imediata daquela área desmatada, pois a vegetação, por meio de raízes, funciona como elemento fixador do solo. Aí a gente já pegou legal, você já falado, a gente já completou, né? Mas o desmatamento também causa erosão através da atividade eólica, o vento. O vento também pode causar erosão ao longo dos anos, né? Claro que demora mais se tiver uma vegetação lá para manter seguro aquele solo, mas aos poucos ele vai também é, desgastando, tá, gente? Tranquilo? Olha aí a Vossoroca aí. Olha o estrago que ela fez quando ela derrubou aqui embaixo. Olha aí. E a poluição Eu vi, artificial ou de origem antrópica, como a gente já falou, pode ocorrer através do que? A urbanização e ocupação de um solo, atividades agropastoris ligadas a tanto à agricultura quanto à pecuária, a atividade de extrativas minerais, mineração, armazenamento de resíduos e principalmente os perigosos, né? Eu tenho aí acidentes no transporte de carga. Vai lá, amor. Vai lá, vovó. Acidente de transporte de carga, derrame ou vazamento de produtos ou resíduos perigosos naquela região do solo, tá? Lançar águas residuais de outros pontos, tá? Que possam vir estar contaminada. Esgotos sanitários, efluentes industriais, né, gente? Que eu posso adquirir porque a indústria acaba liberando os dejetos dela em algum local, tornando ele um efluente, beleza? Disposição de resíduos sólidos de origem, pode ser de origem domiciliar, resíduos de limpeza urbana, resíduos de serviço de saúde, resíduos especiais, resíduos industriais, que têm maior significância no impacto de poluição no solo.
Ficou claro para vocês a diferença entre poluição natural e artificial? Sim. Tranquilo, né? Alguma pergunta, gente? Ou podemos continuar? Pode continuar, professor. Beleza. E a disposição desses resíduos sólidos, né? Como é que eles ficam? Qual que seria o local? Como é que eu posso fazer para melhorar isso? Vamos falar assim. Então, hoje em dia, a aplicação do gerenciamento adequado desses resíduos é considerado um dos maiores desafios enfrentados pelos governos municipais responsáveis por essa área. Geralmente é a prefeitura, né? Por um lado, tal fato se deve à falta de infraestrutura necessária, ao bom atendimento dos serviços e à dificuldade de você ter acesso a alguns locais, né? Então, a gente acaba tendo talvez uma falta de política de acesso em algumas regiões, a ausência em outras regiões, tá? Posso ter também carência de profissionais que estejam preparados para poder, em termos de informação, e a questão de serem atualizados para poder melhorar aquele ambiente, tá? Constitui dificuldades para que as instituições públicas prestem os serviços necessários que atendam satisfatoriamente a população. Então, eu tenho que botar pessoas que conheçam quais são as medidas que eu devo tomar, tanto preventivas quanto corretivas em relação aos resíduos sólidos, tá? No solo. O que eu posso fazer para diminuir o impacto? Tem alguma coisa mais nova, alguma aplicação mais nova que eu preciso usar? Ou seja, a pessoa tem que conhecer, tem que estar sempre atualizando, tá? A disposição inadequada, o lixão ou disposição de resíduos a céu aberto, caracteriza como uma forma de disposição final inadequada, pessoal. Mesmo a gente tendo isso até hoje, já posso garantir para vocês que é uma forma inadequada. Porque traz como consequências vários impactos negativos, né? Tanto de forma sanitária, ambiental e social. Os impactos causados tendem a agravar aspectos de poluição ambiental, produzir agravos à saúde da população local, deteriorando a qualidade de vida e contribuindo para a desvalorização econômica das áreas em torno. Alguém sabe me dizer como assim desvalorização econômica nas áreas em torno? Por que vai causar esse impacto? Repete a pergunta, professor, por favor. Sim, claro. Por que as áreas em torno do lixão são desvalorizadas, economicamente falando? Porque a gente sabe que o lixão ele produz, né, insetos, ratos, várias, sem contar o cheiro, chorume, tudo isso impacta quem mora ao redor, né? Então, muitas pessoas não querem viver nesse tipo de ambiente, então isso prejudica muito. Uhum, exatamente, né? Ou seja, é um impacto que vai acontecer por conta da visual também não é bom, né? Odor, as proximidades, de podendo atrair pragas próximas das casas, né? Isso leva a uma série de fatores, né? Então, isso não é bom. Isso não é bom mesmo. Certo? Certo. Então, ó, pessoal, olha só como é que o negócio é um efeito dominó. Então, isso pode causar o quê? Poluição do ar, por meio de espalhar esses materiais particulados, que são as poeiras, e materiais leves, que são levados pelo vento. Posso fazer liberação de gases e odores decorrentes da decomposição biológica anaeróbica da matéria orgânica contida no lixo, encontrando-se em gases inflamáveis como metano. Posso gerar odores desagradáveis como gás sulfídrico, tá? Ou seja, olha a quantidade de coisas que vai liberar só através do ar, né? Olha, ó, desprendimento de fumaça na emanação desses gases de combustão incompleto, que eles não fazem combustão
é completa, então com isso vai gerar resíduo para o ar, acaba não degradando completamente. Então, olha só, pela característica de degradação e pela fácil combustão dos resíduos, esse fato é agravado quando os resíduos são queimados ao ar livre. Então, como não tem uma combustão completa, ele acaba queimado ao ar livre e vai para o ar. Então, com isso, os resíduos a gente acaba tendo contato com eles. A gente e outros seres vivos, tá? Olha aí, então já tem aqui, ó, material particulado, poeiras que é levado no ar, liberação de gases e odores, assim como decomposição biológica de seres anaeróbios que não precisam de oxigênio para sobreviver. Gases, como falou, gases inflamáveis, cheiros fortes e desagradáveis, fumaça, combustão ali, pode gerar queimados ao ar livre, todo assim. Quer dizer, olha só, pessoal, problemas complicados. Pode gerar até problemas graves aí. Então, tem poluição das águas por meio de. Vou formar aí geração do chorume, vai resultar numa decomposição desses resíduos, ou seja, o chorume vai acabar caindo no solo, pessoal, e vai afetar quem? Os mananciais, rios, lagos, dependendo da situação, quando ele filtra no solo, então pode afetar até os aquíferos subterrâneos, poluindo eles e contaminando eles, porque o chorume ele vai se penetrando no solo. Certo? Gerar líquidos percolados, além de chorume, onde as águas fluviais das nascentes e córregos não desviados contribuem significativamente para o volume resultante. Por quê? Acaba essa água da chuva também posso carregar esse material aí do chorume para o solo, ser absorvido no solo. Isso não é bom, porque vai percorrer toda essa massa de resíduo, vai ser carregado com material orgânico, dentre outras coisas, em conjunto, tá? Isso aí eu posso acabar com nutrientes do solo também, porque ele acaba andando no solo e acabar sendo carregado, esses materiais, né, de nutrientes e outras coisas que estavam mantendo aquele solo fértil. Então, os poluentes se encontram no lixo, também para de recursos superficiais e subterrâneos, poluindo e contaminando. Por isso que a gente tem preocupação também com o solo estar relacionado com a água também, pessoal. Não falar só de poluição do solo é porque o solo acabou. Não, não é não. Olha a quantidade que está relacionada. Já relacionei com o ar, já relacionei com a água também. A poluição do solo propriamente dita, vai acontecer o quê? A infiltração desses líquidos percolados, tá? Que são carreados pelos poluentes e vão ser espalhados pelo solo, até a denominada área de influência, poluindo e contaminando. O que seria esses líquidos percolados? Alguém pode me dizer? Hein? Vamos lá, pessoal. Esperando. Arrisca alguém aí. O que é esses líquidos percolados? Processo de decomposição. Uhum. Processo de decomposição. Isso, processo de decomposição em forma de líquido, né? Ele vai ter uma aparência mais escura, vai ter processo de decomposição, mau cheiro, né? E ele vai acabar reunindo toda essa parte orgânica de decomposição nesse líquido em si. Beleza? Ele é bem próximo do chorume, o cheiro é bem forte também, é horrível, né? Ele vai ser carregado com poluentes espalhando pelo solo até a denominada área de influência, poluindo o solo e contaminando. Beleza? Então, eu vou ter aí também, ó, degradação superficial do solo no local dessa disposição descontrolada e, com isso, restringindo o uso para os futuros pessoas, né, a nossa próxima geração, utilizar aquele solo. Tranquilo?
Até aqui está fluindo, gente? Sim, professor. Beleza. Lembra que a gente falou da questão do visual, poluição visual? Olha aí, ó. Agravamento de aspectos estéticos e gerando desconforto para a população vizinha àquele lixão. Eu vou causar impactos negativos tanto também na fauna quanto na flora em ecossistemas locais ou próximos dele. Porque eu estou gerando lixo, estou gerando contaminante, estou gerando atrair pragas, às vezes aquela praga está vindo por aquela região, por aquela facilidade de ele adquirir moradia e comida para ele procriar, e acaba que aquela praga vindo de uma outra região pode acabar afetando tanto a fauna quanto a flora de regiões próximas também, tá? Quando são transformados em pontos de despejo de resíduos, que no caso é o lixão, né? E impacto econômico? Vai ter aí, ó, desvalorização de áreas em torno do próprio local de exposição final, riscos de desabamento com possíveis perdas humanas e materiais por causa da instabilidade dos resíduos depositados em encostas ou áreas não estáveis, certo? Agravados em períodos de chuva, que provocam uma erosão na massa de resíduos não compactados, ou seja, não tem uma massa compactada, não tem segurança naquela área porque não tem uma vegetação, beleza? Então, isso pode também ocorrer na tentativa de quê? De espalhar ou de compactar os resíduos depositados em encostas, de cima para baixo, que não tendo cuidado. Não tendo cuidado, vai acabar o quê? Caindo, né? Não vai ter, vai acabar caindo esses compactos, esses resíduos depositados nessas encostas, porque não vai ter firmeza. Isso não é bom também, não. Certo? O assoreamento do leito, do escoamento de córregos, ou o entupimento também de sistemas de drenagem de águas fluviais, que é o caso do lixo ser agarrado nas valetas aí, né, nas ruas, né, que acaba tampando e afetando o escoamento da água, e com isso posso gerar enchente também, por causa que eu vou começar a tampar e impedir, né, que aquela água escoe. Tal evento decorre também por conta da diminuição da vazão, quando os resíduos são lançados no cursores da água ou arrastados pelas chuvas, em decorrência do seu abandono em terrenos baldios ou nas vias públicas. Eu tampo, né? Se eu tampo aquela lá, eu vou impedir essa água de ecoar, transporte dela, e com isso vai acabar ocasionando as chamadas enchentes que a gente consegue perceber por aí, os fatores. Tá? Aqui, gente, tem os principais vetores que te encontra no lixo. São ratos, moscas, mosquitos, baratas. Todos eles encontram condições adequadas de abrigo e alimento no lixão e se proliferam com uma facilidade surpreendente. São animais perfeitamente adaptáveis a ambientes domésticos, passando a conviver em sintonia com a população. Caso falta de alimento ou condições do lixão se alterem quando o lixo é coberto, por exemplo, esses animais abandonam esse ambiente e invadem outros domicílios vizinhos, como forma de suprirem suas necessidades básicas, como abrigo, alimento e água. Tá? Então, o rato, entre eles, se destaca por apresentar 4 vias distintas de transmissão de doenças. Através da urina dele, leptospirose ou doença de Well. As fezes, salmonelose. A mordida desse roedor, febre por mordedura de rato. E os ectoparasitas, que são as pulgas, que vai vir em conjunto aí, vai abrigar o quê? Peste bubônica e o chamado tifo murino. Além disso, o rato chega a atacar e matar crianças, mendigos e inválidos. E danificar e contaminar cereais armazenados em sacos somente em armazéns, legumes, frutas, os alimentos também nas pocilgas, canis e instalações avícolas. O rato é uma praga mesmo. Causa vários tipos de doença, ainda vai causar dano ainda ao seu estoque de comida seu, dos seus pets e tudo. Certo? E as moscas, chamada mosca doméstica. Desenvolve material orgânico em decomposição, encontrado com facilidade nos lixões, também pode atuar como vetor de inúmeras doenças.
mas através de veiculação mecânica, né? Porque ela vai só carregar, ela não vai, a mosca não, não, não vai te picar, não vai, a mosca doméstica, né? Ela não vai causar injúria nenhuma em você, não vai. Então, com isso, ela não afeta diretamente, ela vai afetar através como veiculador mecânico, tá? Então, os agentes patogênicos encontram-se na parte externa do corpo das moscas. Esses insetos podem abrigar em seu corpo mais de 100 espécies diferentes de agentes patogênicos, tais como bactérias, vírus e protozoários, ou seja, os maiores carregadores de doenças são as moscas. Um dos maiores, mas tem alguém que ganha dela ainda. Eu já vou falar sobre ela. Que no caso seria as formigas, pessoal. Já ouviram falar nisso? Não. Não ouviram falar nisso, não, gente? A formiga que come a barata. Formiga é o bicho mais nojento que existe. Exatamente. Não só para ela comer a barata, não. Ela passa em tudo quanto é lugar. Para quem não sabe, a formiga se desloca em tudo quanto é lugar. Ela consegue ser. Como ela mexe em tudo quanto é lugar, ela carrega muito mais vírus, bactérias, protozoários do que a própria barata, tá? Você vê o nível. Hein, professor? Oi, pode Bom falar. dia. Bom dia. Sueli Machado. Então, a formiga ela é tão suja que a minha ex-sogra adquiriu um câncer estomacal e ela veio falecer por causa de uma bactéria chamada H. pylori causada pela formiga. Ela sofreu 5 anos e não aguentou, faleceu. Nem eu tinha noção que a formiga era o bicho mais sujo da face da Terra. Uhum, E ué. bactéria muito séria, né? Que a pessoa veio a falecer por conta disso. Ela, desde a infância, a mãe dela falava assim: ah, tá só com uma formiguinha. Aí tem um ditado: é bom que abre o olho. Aí tirava a formiguinha e ia comendo aquilo. Ela morava até em Caxias. E sempre foi assim a vida dela inteira, adulta, adolescente. E com o passar do tempo, ela adquiriu essa bactéria causada pela formiga, né? E não se cuidou. Aí adquiriu câncer e não teve mais tempo. E ela acabou falecendo. Aí eu fui aprender sobre essa bactéria H. pylori e o quanto a formiga é tão suja, o quanto o rato e quanto a mosca. Só isso. Beleza. Mas vocês acham que como é que a H. pylori vai agir então, gente? Boa noite, professor. Boa noite. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Eu quero fazer um adendo aí. Alguém quer falar alguma Eu ia coisa antes falar de aí sobre o H. pylori que ela Isso, mencionou. O H. pylori vai lá. não é uma bactéria resultante, né, Uhum. de É isso que eu alimentos. ia falar. É uma bactéria que a gente já tem, né? Ela já faz parte da nossa microbiota, e aí, por alguma alteração disfuncional, ao invés de ela trazer benefícios para a gente, ela vai trazendo esses malefícios. Mas não é uma coisa que você contraia, já é uma coisa nossa. Aí ela faz parte da nossa microbiota, assim como várias outras bactérias que a gente já tem. E sobre o tumor, né? O tumor, vale lembrar que ele também é uma disfunção genética, né? Que a gente tem, não é em decorrência, ninguém adquire um câncer, né? Claro que a gente sabe que existem os fatores ambientais que vão proporcionar, mas vale lembrar que você já tem uma predisposição genética para isso, né? Então é só para esclarecer esse ponto. Obrigado, Cláudio. Eu ia falar exatamente sobre isso agora. Vou falar exatamente sobre isso, mas como você já abriu, já explicou, tá tranquilo. Ficou claro, gente, para todo mundo? Sim. Tá bom? Então, a doença de Well, síndrome provocada por uma leptospirose, que se manifesta através também de uma icterícia, que são o corpo amarelado, né? Aquela aparência amarelada. Os olhos, né? Embaixo os olhos tomam essa coloração amarelada. Febre elevada, anemia, hemorragia sistemática, alteração da consciência e uremia. O que é uremia, gente? O que é uremia? Alguém pode me dizer? Oi, professor, é a presença de sangue na urina? Perfeito. E Sangue na urina. parênteses, professor, aí sobre a leptospirose.
Todos esses sintomas, né, que o senhor falou, ele às vezes, né, dá uma falsa ideia de dengue, porque é muito similar. E um sintoma muito clássico da leptospirose, que normalmente a gente em ambiente hospitalar é o que dá o norte para a gente diferencial para a leptospirose, é a dor na panturrilha. Nenhuma outra patologia faz uma dor clássica de panturrilha igual a leptospirose. Então, quando o paciente ele já tem todos esses sintomas, aí diz que existe um histórico de contato com água de chuva, e aí ele descreve uma dor na panturrilha, é o norte para a gente para seguir com a investigação de leptospirose. Isso aí ajuda, né, na hora de você fazer, como você já faz, o pessoal faz a anamnese lá, né, no hospital, já dá para começar a entrar. E geralmente né? Né, Cláudia? Professor? A maioria dos quadros, né? Pode falar. A maioria dos quadros e fase grave da doença, a gente está falando de um óbito entre 48 e 72 horas no máximo. Bem complicado, né? Continuando os vetores, os mosquitos, que são eu estudo, né, algumas espécies, né, claro. Mosquitos que diferem das moscas pela característica de transmitirem agente etiológico através da sua picada, tá? Pessoal, só uma observação importante, não me leve a mal não, mas mosquito não morde, mosquito pica, tá, pessoal? Cuidado com isso, hein? Mosquito não tem dente para morder. Ele tem um aparelho bucal que ele vai inserir. É como se fosse uma agulha. Se fosse uma agulha, é uma picada. Concorda ou não? Professor. Gente, eu sei que pode parecer um absurdo que eu estou falando, mas tem gente que esquece disso. O mosquito me mordeu. Não, cuidado, vocês são futuros enfermeiros. Então, o mosquito não morde, ele não tem dente, ele pica. Tá? Então, vai acontecer uma proliferação em águas estagnadas, ou se chama de água parada, né? Igualmente muito comum em recipientes, latas, vidros, pneus, ou em poços no lixão. Os mosquitos domésticos, como os Culex, Pipens, Fatigans, são denominados pernilongos, não transmitem doenças pelas picadas. Na verdade, dependendo da espécie, dependendo da região, sim, tá? O mosquito do gênero Anopheles, que é o transmissor da malária, ou o barbeiro, que é o transmissor do protozoário Trypanosoma cruzi, que é a doença de Chagas. Mas aí, no caso, o barbeiro, ele não presta atenção, pessoal. O barbeiro não mesmo aqui no quadro falando de vetores, por exemplo, do mosquito, mas o barbeiro não é mosquito, tá? O barbeiro é o quê? Alguém sabe me dizer? Inseto, professor, inseto diferenciado, né? Mas qual espécie que ele é? Ele é que tipo de inseto? Como é que chama? Se eu não me engano, ele é uma espécie de besouro, não é? Besouro não, percevejo. Isso, percevejo. Ele só tem a carapaça um pouco maior do que o percevejo padrão, né? De certo modo, isso mesmo. Ele é maior, né? E ele é hematófago, né? Tanto o macho quanto a fêmea. Isso é um problema um pouco mais complicado. O mosquito, geralmente, né, os mosquitos têm a fêmea como hematófago, o macho não é. Beleza? Então, eu abri um parênteses aí, tá, gente? Então, o chamado barbeiro, porque ele pica no rosto, ele é um percevejo. Ele não é um mosquito, hein, pessoal? Para não confundir, hein? Beleza? Igual falou aqui, o transmissor do protozoário Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas. Ou ainda o Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue. Mesmo assim, o mosquito adulto é doméstico e de hábitos noturnos. Vou causar aí um incômodo, impedindo que as pessoas de conciliarem o sono, aumentando a sua irritação e diminuindo o rendimento no trabalho e no dia seguinte.
Beleza? Gente, ficou claro para vocês que o barbeiro não é um mosquito ou não? Ou sim? Eu até vou tirar esses slides aí, que eu tinha até tirar, eu esqueci. Mas eu sempre deixo claro para todo mundo isso, que o barbeiro não é um mosquito. Show? Então aí, ó, tem a questão também das baratas, causam inúmeros problemas de mau cheiro, danos a livros e vestimentas e problemas estéticos. E transmitem também diversas doenças causadas por bactérias ou protozoários. Mas a barata perto da formiga, ela é fichinha, tá? Só para deixar isso bem claro. E quais são as medidas de controle da poluição do solo? Pessoal, até lá, tranquilo ou não? Falam para mim. Tranquilo. Tranquilo. Beleza, então. Qualquer pergunta, Tranquilo, professor. qualquer coisa é só dar um alô aí. Levantar a mão, falar comigo para a gente esclarecer melhor. Então, medidas de controle da poluição do solo compreende medidas preventivas e medidas corretivas, tá? Ou seja, profilaxia e correção, que a gente já tinha comentado. As medidas preventivas devem ser empreendidas antes da ocorrência do evento da poluição, para reduzir os riscos. São práticas que englobam a seleção de áreas adequadas, do ponto de vista ambiental e sanitário, para a instalação dos empreendimentos e a identificação das técnicas e procedimentos mais apropriados para o desenvolvimento dessas atividades. A escolha da área deve considerar aspectos como regulamento do uso e ocupação do solo da região, a legislação sobre as áreas de proteção ambiental, que eu preciso estar ciente para eu não utilizar de área de proteção ambiental para usar como lixão, né? Está errado. O regulamento de uso e ocupação de solo na região. Você falou a legislação sobre a proteção ambiental, a topografia, que eu vou estudar aquele solo, aquela área ali, né? Para estudo como tipo de solo, vegetação, riscos de ocorrência de inundações, características do subsolo, proximidade de recursos hídricos, proximidade de núcleos residenciais, tá? Quanto às técnicas e procedimentos operacionais, merecem destaque. Ultimamente, o emprego das denominadas tecnologias limpas e processos de ciclos fechados, que eu vou reutilizar os resíduos no processo do próprio processo produtivo, como que acontece com o reuso da água, né, no tratamento de água, que a gente já falou na aula de poluição de água, certo? Eu tenho, então, aí o controle corretivo da poluição do solo, baseando tanto na minha intervenção, eu botando em prática técnicas da engenharia e procedimentos operacionais na execução de sistemas de métodos preventivos de controles da contaminação nas águas subterrâneas. No caso de erosão e ocorrências como também deslizamentos e inundações, que vão estar relacionados. Beleza, gente? Ou não? Alguma dúvida, algum adendo, alguma observação? Não, professor, tranquilo. Beleza. Continuando aí agora, as medidas corretivas, vocês já imaginam, são ações mais de eu eliminar o problema, visam controlar e reduzir os impactos e recuperar as áreas degradadas ou contaminadas, com ênfase nos bens e na proteção, dos quais eu tenho a saúde humana, que é a principal preocupação, mas é claro que a gente tem que preocupar também com a saúde animal, assim como uma preocupação com a vegetação. Então, para o controle da erosão, pode-se pregar o quê? Manutenção da cobertura vegetal, atuando como replantio, que já falaram aqui também, né? Utilização de árvores como quebra-ventos, tá? Porque vai impedir de vir ventos mais fortes, elas manter aí para poder diminuir a velocidade dos impactos desses ventos. Cobertura do solo com materiais, utilizando serragem. Posso alterar a declividade daquela região, o caimento dela, enfim, né? Pode ser para poder impedir problemas, né? Ou tipos de problemas, como
desabamento, entre outras coisas. Técnicas de caráter mecânico, eu posso usar da aração do solo, né? Plantio em curvas de nível, drenagem para desvio de águas pluviais, controle de poluição, resíduo do solo. Por isso eu tenho que planejar e executar tudo isso, gente. Tudo isso que eu estou falando aqui tem que ser pensado antes, tem que estudar a área, o terreno, para saber quais medidas melhores para vocês tomarem em relação a isso, né? Águas residuárias e resíduos sólidos devem ser gerenciados de acordo com os sistemas de prevenção e controle que considerem os respectivos fluxos, desde a fonte geradora até a exposição final. Olha só que interessante. Então, você fazer aração, plantio em curvas de nível, drenagem para o desvio dessas águas fluviais, controle desses resíduos do solo, tudo isso aqui é importantíssimo. Um caráter mecânico, importantíssimo. Geralmente tomados por pessoas que têm esse conhecimento, né? E geralmente um engenheiro agrônomo, né, também pode fazer essa utilização para poder intervir, né? Ou geólogo também poder intervir diretamente nessa preocupação com o solo, tá? Com isso, conclua-se, nesse sentido, que é importante o apoio ao desenvolvimento de novas tecnologias e procedimentos de gerenciamento, como também da participação da sociedade para a definição e a implementação de atividades de alternativas de solução que sejam mais amigáveis em termos sociais, ambientais e econômicos, né? Essas medidas podem ser de maneira direta ou indiretamente para a preocupação que é melhorar a qualidade do ambiente do solo, causando um impacto de menor risco ambiental e sanitário, melhorando a qualidade de vida daqueles entornos e, claro, contribuindo para a nossa importante sustentabilidade. Show, gente? Show. Tranquila a aula? Sim, sim. Então vamos lá, eu vou passar um videozinho aqui agora para vocês, antes de eu entrar no outro conteúdo. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo este vídeo. Neste vídeo, vamos dar continuidade à disciplina de geotecnia ambiental e vamos entrar em um novo assunto, que seria a parte de contaminação e remediação de solos. Nesta primeira aula, neste primeiro vídeo, nós vamos falar sobre, basicamente, aspectos básicos, conceitos e alguns casos de contaminação e também de remediação famosos que aconteceram ao redor do globo e que, inclusive, contribuíram para a área de remediação com novas tecnologias e novos métodos. Eu já vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. E hoje nós iremos falar, basicamente, dos aspectos básicos da contaminação e remediação de solo e de água, né? Quando a gente fala de contaminação de solo, né, e nós já explicamos isso lá no início do nosso curso, o solo, ele é composto, né, ele é um sistema que nós chamamos de trifásico. Então, lá nas primeiras aulas que nós falamos sobre composição do solo, nós falamos que o solo é um sistema partículas sólidas mais a água mais o ar. De modo que fica muito difícil nós restringirmos apenas a contaminação do solo,
sendo que a maior parte dos contaminantes tem uma interação, uma interface mínima com a água. Então, quando a gente fala em contaminação de solos, na maioria dos casos, nós estaremos falando em contaminação de água subterrânea também, tá? Então, por isso que a gente fala em contaminação e remediação tanto de solo quanto de água subterrânea nesse caso. E começando aqui, né, eu já coloco para vocês alguns usos do solo, alguns deles nós já abordamos em aulas anteriores, mas veja, na primeira figura nós temos barragens de rejeito, aterros de disposição de resíduos, ou mesmo aterros para demais obras urbanas, e também para a aplicação da agricultura ou mesmo agropecuária. E, basicamente, né, os solos, eles não são apenas um meio de cultivo ou uma camada de suporte, mas eles têm outras diversas propriedades que nós deixamos aqui mostradas para vocês na esquerda, né, como elemento de fixação e nutrição da vida vegetal, né, então, seja para culturas agronômicas ou mesmo para plantio e manutenção de florestas, né, os tipos de solos vão ser fundamentais nos tipos de culturas que ali vão se desenvolver. São elementos de suporte, né, os solos como fundações para edificação, né, são camadas de suporte. São elementos, né, o solo é também considerado um material de construção, uma fonte de armazenamento, tanto de combustíveis fósseis, como também de água, água mineral, água subterrânea, como também de riquezas minerais, e aqui entram as jazidas. Então, as propriedades do solo são as mais diversas possíveis, o que faz com que, na maioria das vezes, ele seja também um elemento para a exposição de produtos contaminantes, que é o objetivo desta aula. Então, quando a gente fala de contaminação e de água e de água subterrânea e de solo, nós temos que passar pelo conceito de poluição. Aqui eu vou apresentar um conceito mais genérico de poluição. E ao final desta apresentação, nós vamos ver que há um conceito de poluição quando a gente fala já relacionado à remediação. Nós vamos ver a diferença dos conceitos de poluição e contaminação. Mas, por enquanto, né, para a gente entender aqui o decorrer da nossa aula, o que seria poluição do solo, no caso? Seria a deposição ou disposição, descarga, infiltração, acúmulo, injeção de material no solo ou no subsolo de substâncias poluentes, em estado sólido, líquido ou gasoso. Então, qualquer uma dessas operações, deposição, descarga, infiltração, lançamento no solo ou subsolo de substâncias poluentes, é considerada uma atividade de poluição do solo. E depois nós vamos ver o que é poluição, tá? Então, aqui fica uma dúvida, e quem já tiver esse conceito aí de poluição, vai ver que fica bem mais claro ao longo da disciplina, tá? Então, a poluição do solo, ela vai ser abordada aqui durante esta apresentação. Bom, e quando a gente fala de poluição, vejo que aqui já apareceu um termo diferente. Eu coloquei fontes de contaminação. E já nós vamos falar o que é a diferenciação desses dois conceitos. Poluição, então, é quando eu lanço substâncias poluentes, nesse caso, como nós estamos falando de solo, no solo. Mas, dependendo das fontes de poluição, e aqui eu vou tratar como sinônimo fonte de poluição e contaminação, nós temos tipos de poluição diferentes. E aqui eu gostaria de frisar com vocês, né, alguns tipos ou distinção dos termos de poluição. Primeiro deles, a diferenciação entre o que é uma fonte pontual, ou o que é uma poluição pontual, do que vem a ser uma poluição difusa. Uma poluição pontual, como o próprio nome diz, ela é localizada em um determinado ponto. Exemplo, a nossa figurinha aqui da direita, que mostra, né, um posto de gasolina, e o seu reservatório de combustível, no caso aqui, vamos supor que seja de gasolina, ele apresenta um vazamento que vai contaminar aqui tanto o solo, que é essa camada de marrom mais escura aqui, quanto a água subterrânea, que é essa camada de água mais clara.
Neste caso, falamos de uma poluição pontual porque ela está localizada no vazamento do tanque de combustível, certo? Então, a poluição localizada em um ponto específico. E o que é uma poluição difusa? A poluição difusa é quando eu não consigo identificar com facilidade isso aqui, que é um local específico onde ocorre a poluição. Isso pode acontecer, por exemplo, em fenômenos de chuva ácida. Quando a gente tem chuva ácida, não tem como falar de onde está vindo a chuva ácida. Então, é uma forma de poluição difusa. As poluições ainda podem ser classificadas, pessoal, como uma poluição ativa ou inativa, né? Uma poluição que está acontecendo neste momento ou uma poluição que deixou de acontecer ou que acontece com frequência. O que é uma poluição ativa? Por exemplo, se esse posto de gasolina está em operação com o seu reservatório vazando e ele ainda está aqui, é uma poluição ativa. Agora, se o proprietário tirou este reservatório, detectou vazamento, removeu o tanque de combustível e fez a troca, vai haver um resquício aqui, né, mas uma poluição que não está mais ativa. Ela vai ter o resquício de poluição, mas como foi sanado a causa do problema, não é mais uma poluição ativa. E pode ser também uma poluição recorrente. Ou seja, imaginem que o proprietário trocou seu tanque de combustível, mas ele não tem o hábito de fazer manutenções periódicas. Ou seja, daqui a 4, 5 anos, o tanque volta a vazar novamente. Então, aí seria uma poluição recorrente. De tempos em tempos, o proprietário, ele troca mais por uma força quando ele detecta o vazamento do que por uma situação periódica. Essas fontes de contaminação e de poluição, lembrando que nós estamos tratando até o momento os dois conceitos como sinônimos, elas podem ter durações também e intensidades variadas. Então, nós podemos ter contaminações agudas em curtos intervalos de tempo. O que quer dizer isso? Contaminação aguda, uma grande quantidade de um determinado poluente em um curto intervalo de tempo. Ou podemos ter contaminações da espécie crônica em longo intervalo de tempo, ou seja, pequenas quantidades de poluente, mais um período de exposição maior. Isso vai influenciar em diversos aspectos em relação ao meio ambiente. E ainda temos uma classificação muito usual, que são as fontes de contaminação ditas primárias e secundárias. As fontes de contaminação primárias são quando uma instalação ou material libera o contaminante para o meio impactado. E a secundária é quando o meio recebe a contaminação de outro meio anteriormente contaminado. Exemplo. Aqui, por exemplo, suponhamos que o solo seja contaminado pelo vazamento de combustível aqui. Então, aqui o solo foi contaminado. Então, é uma fonte primária. A instalação liberou o contaminante diretamente para o solo. Mas, quando a chuva incide, né, sobre esse derramamento aqui e carreia esse poluente para o lençol freático, para a água subterrânea, o poluente foi levado do solo para depois ir para a água subterrânea. Então, aí nós temos já uma fonte secundária, né, uma contaminação secundária, perdão. Contaminação primária seria o solo e contaminação secundária, a água subterrânea. Exemplos aqui, então, né, distinção de fontes pontuais difusas. A fonte pontual, geralmente, ela é fácil de ser controlada, porque eu estou vendo o problema. Nesse caso, pode ser um tanque que está vazando, um posto de combustível. Então, eu estou vendo de onde está saindo o problema. Então, eu posso atuar sanando o problema, cortando o mal pela raiz, digamos assim. Então, a fonte pontual ocorre através do lançamento de uma substância química. Nesse caso, vocês estão vendo aí a remoção de tanques de armazenamento de combustível em péssimo estado de conservação. Então, aqui eu já resolvi a causa principal do problema. É claro que o solo ainda vai ter lá o contaminante que foi lançado, mas aqui, né, eu não tenho mais a situação de novos contaminantes sendo lançados no solo. E a poluição difusa,
ela já é mais difícil de ser controlada, identificada, porque eu não sei de onde que ela vem, né? Na verdade, eu sei de onde que ela vem, mas não há um ponto específico. Então, ela vem de vários pontos e fica muito difícil de controlar. Geralmente, são ações mais descentralizadas para resolver esse problema. Então, como ela não apresenta um ponto específico de lançamento, eu tenho que atuar em várias frentes, ou através de uma forma mais globalizada ou regionalizada, tá? Um exemplo disso são as aplicações de insumos agrícolas, e podem ser pesticidas, fertilizantes, como a imagem abaixo mostra para a gente. Como ela é aplicada por uma área muito grande, fica difícil eu determinar soluções pontuais. As soluções também têm que ser difusas, elas também têm que ser descentralizadas nesse caso. Então, distinção aí para a gente ver fontes de contaminação do solo. Essa aqui, por exemplo, quando é uma indústria que está poluindo, ela é mais fácil, né, de ser remediada, e aí a gente vai ver esse conceito também, do que uma poluição dita difusa. É mais fácil trabalhar com isso aqui do que com a poluição difusa. E além disso, né, uma classificação adicional, nós temos fontes de poluição ditas naturais e fontes artificiais ou antrópicas, digamos assim. Ou seja, o próprio planeta, ele tem, né, mecanismos de produção de poluição natural do solo. Por exemplo, a erosão, que é um transporte de sedimentos, que na verdade é composto pelas atividades de remoção, transporte e deposição de sedimentos, é uma atividade de poluição, desculpem, perfeitamente natural. Nós estamos removendo partículas do solo, ou seja, é um processo de degradação, transportando por meio de um agente erosivo, que pode ser a água ou o vento, no caso do Brasil, e depositando em algum lugar. Geralmente, isso vai para os nossos rios, nossos cursos d'água, lagos, reservatórios, causando problemas depois em qualidade hídrica. Mas é um problema de poluição do solo perfeitamente natural. O que acontece é que o homem, ele pode intensificar o processo erosivo, por meio de uso e ocupação do solo feito de má forma, né? Obras que não conferem a devida proteção do solo. Isso vai aumentar a vulnerabilidade do solo, que pode aumentar o processo erosivo. Então, o homem pode intensificar isso. Os desastres naturais também são formas de poluição. E aí nós temos os terremotos e as enchentes, principalmente. As enchentes carregam grandes quantidades de material que podem levar à contaminação do solo. Se o curso d'água, por exemplo, estiver contaminado com matéria orgânica, isso vai ser passado para o solo também. Aí nós já estamos falando como que o homem influencia na contaminação, interfere também, né, intensifica os problemas de fontes naturais. E as próprias atividades vulcânicas, pessoal, são considerados, né, exemplos de poluição do solo perfeitamente natural. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver isso, mas quando o vulcão entra em erupção, uma grande quantidade de cinzas é expelida para a atmosfera. Essas cinzas, depois, elas vão precipitar e cair sobre o solo. Então, fontes de poluição perfeitamente naturais. E, em contrapartida, nós temos também fontes antrópicas de poluição, que vão desde o armazenamento de resíduos, como vocês estão vendo aqui, que, se forem feitos de forma inadequada, vão contaminar o solo e a água subterrânea. A aplicação de insumos agrícolas, principalmente pesticidas e fertilizantes. As atividades de mineração, e aí entram não só a extração de minérios, mas as pedreiras, a extração de areia, que vão contaminar o solo. Toda essa atividade pode levar à contaminação de forma, inclusive, difusa, ou até mesmo pontual. E também temos os incêndios florestais como formas de contaminação e alteração das propriedades do solo que podem se estender à água subterrânea. Algumas dessas atividades antrópicas podem intensificar aspectos de poluição natural, como a própria erosão e os desastres naturais que nós já falamos, certo? Bom, distinguindo esses tipos de poluição, como nós estamos falando, há uma grande preocupação nas
nos aspectos de poluição do solo relacionados à atividade industrial. E no passado, e vou mostrar para vocês alguns exemplos, nós tivemos casos que são conhecidos na literatura de atividades industriais que levaram à contaminação do solo e principalmente de águas subterrâneas, que desencadearam processos de perturbação e distúrbios na saúde humanas com condições catastróficas. Isso levou as nossas autoridades, e quando eu digo nossas autoridades, eu não estou me referindo simplesmente a autoridades brasileiras, mas estou falando no contexto global, a repensar relações entre homem e meio ambiente e, principalmente, a repensar os processos produtivos e os processos industriais da época. Então, como que a gente trabalhava, né, quando eu digo a gente em termos de sociedade, como que as empresas produziam há anos atrás? Então, eu coloquei aqui para vocês, antigamente, né, como que era o processo produtivo? O processo produtivo, ele segue basicamente essa linha aqui. Nós temos as matérias-primas, né? Vou chamar aqui de MP, matérias-primas. O processo produtivo, o processo industrial. E no final desse processo produtivo, nós vamos ter o produto, que é o interessante para a empresa, que é o que vai gerar lucro. Então, nós temos essa linha direta. Claro que o ideal seria que toda a matéria e energia, por meio do processo produtivo, se transformasse em produto. Se 100% disso virasse produto, tanto a matéria quanto a energia, nós não teríamos nenhum tipo de resíduo, nenhum tipo de perda, né? Então, seria ótimo. Porém, isso aqui não acontece. O que nós temos é que uma parte do processo produtivo, ou uma parte da matéria-prima e energia, ela se perde no processo. E isso, né, que nós chamamos de perdas, vai gerar os nossos resíduos. Em termos de atividade industrial, esses resíduos podem ser resíduos sólidos, podem ser resíduos líquidos e podem ser resíduos atmosféricos. Todos eles são importantes para a poluição do solo. Tá? Então, há uma visão por parte das pessoas que, para a poluição do solo, seja importante a gente destacar apenas a poluição por resíduos sólidos, e não é. E se ocorrer um despejo de um efluente líquido no solo, ou se este sólido tiver umidade presente, mesmo ele sendo um resíduo sólido, a fração líquida também é importante. E a atmosfera também, né? O resíduo atmosférico, perdão, também é importante. Por quê? Se isto é lançado para a atmosfera, posteriormente, isso pode retornar ao solo por meio de uma precipitação. A chuva, por exemplo, pode lavar esse material ou mesmo fazer com que este gás que foi lançado, ou esse material particulado, incorpore no solo. Então, isto é importante. Mas vejam que esse era o sistema de produção antigo. Vamos colocar aí lá no século XIX, né? Início do século XX. Tiramos matéria-prima e energia do meio ambiente, temos processo produtivo, né? Temos o nosso produto final, que vocês estão vendo aqui, e as nossas perdas e resíduos são feitas o que com eles? São dispostas no meio ambiente. E antigamente isso era feito de uma forma sem nenhum tipo de critério, o que vai levar, né, o que levou, na verdade, a alguns grandes acidentes ambientais. Esses acidentes ambientais, que nós já vamos comentar, levaram, né, a um repensar dessas atitudes, que é o fluxograma da direita, que eu chamei até de conceito em evolução, né, e é o conceito que nós utilizamos hoje. E foi o seguinte, olha, agora, já que nós não conseguimos transformar toda a matéria e energia em produto final, nós vamos ter perdas, os famosos resíduos, nós precisamos tratar estes resíduos. Então, a partir das perdas, sejam elas líquidas, gasosas ou sólidas, nós precisamos fazer um tratamento, e depois deste tratamento, estes resíduos
eles serão dispostos ao meio ambiente. Bom, com isso aqui, nós já minimizamos uma série de problemas relacionados à disposição de resíduos ao meio ambiente. No entanto, o que acontece? Os resíduos, eles continuam sendo um problema em termos de sua quantidade. Então, o que acontece? Os resíduos, eles continuam sendo gerados e a gente começa a ter problemas aqui de onde colocar esses resíduos. Estou fazendo tratamento, os tratamentos são eficientes, mas onde que eu disponho esses resíduos? Isso passou a ser um problema do ponto de vista industrial. O que levou hoje, né, a partir de sucessivas evoluções, aos processos mais, digamos assim, evoluídos em relação a não só a disposição de resíduos, mas também ao processo industrial como um todo. Então, o processo produtivo continua sendo o mesmo. Matéria-prima, digamos assim, não o mesmo, mas vamos dizer assim, em linhas gerais, o mesmo passado. Matéria-prima, através do seu processo produtivo, ela vai virar um produto final, que é interessante porque ele que vai gerar a receita, ou a maior parte da receita para a empresa. Como nós ainda não conseguimos, e dificilmente conseguiremos fazer com que toda a matéria e energia vire produto, nós vamos ter perdas. Essas perdas são os nossos resíduos. Aí entra um conceito importante, que é o conceito dos 3 R's, que é muito utilizado. Antes de trabalhar com já o tratamento, lembre-se que aqui, ó, na figura anterior, depois das perdas já havia um tratamento. Nós vamos trabalhar com os 3 R's. O que é o conceito dos 3 R's? O primeiro deles é a reciclagem. Na verdade, nem seria a reciclagem. Os 3 R's aqui, vou puxar um parêntese, aqui, seriam a redução, a reutilização, e a reciclagem. Esse seria o conceito dos 3 R's. Então, a primeira coisa que se faz quando você tem perdas de um processo produtivo eu consigo reduzir essas perdas? Ou seja, eu consigo melhorar o meu processo produtivo para minimizar a quantidade de resíduos? Então, esse é o primeiro ponto. Depois, nós passamos para os 2 pontos, que é reutilizar esses resíduos ou mesmo reciclar esses resíduos. Quando eu reutilizo, eu pego o material e utilizo ele para o mesmo fim. Quando eu faço reciclagem, eu pego esse material e utilizo ele em outro processo. Tá? Essa que é a diferença. Então, utilizando a metodologia dos 3 R's, o que eu faço? Eu estou minimizando a quantidade de resíduos que vão para o tratamento e, posteriormente, para a disposição final. Então, por exemplo, aqui, os 3 R's, eu fiz, né, a reciclagem de uma parcela dessas perdas, que aí pode ser reciclagem do resíduo sólido, pode ser o reuso da água do efluente da indústria, pode ser o reuso do vapor da caldeira, na própria caldeira, para diminuir a quantidade de lenha, né, de material combustível, certo? E aí, ainda assim, pessoal, os 3R levantaram e demonstraram uma grande fonte de comercialização, que seriam os produtos secundários. Hoje, por exemplo, você pode pegar o resíduo de uma empresa e comercializar ele para uma outra empresa. No passado, né, um exemplo clássico disso eram as siderúrgicas, que tinham as escórias que ficavam no fundo dos fornos de fundição. Aquele resíduo, ele era simplesmente estocado e algumas pessoas utilizavam aquilo para fazer aterramento e estradas. Essa escória de cearia, ela se mostrou extremamente importante para a indústria cimenteira. Então, hoje, este resíduo da indústria da cearia é utilizado para as indústrias cimenteiras como um produto. Então, o resíduo de uma indústria virou um produto secundário que é comercializado por outra. Um outro exemplo disso é o bagaço de cana. Hoje você pode utilizar um bagaço de cana também para a indústria cimenteira.
Ou seja, o resíduo de uma indústria virou produto de outra. Isso entra nas etapas aqui de reutilização e reciclagem. Bom, partindo disso tudo, nós temos perdas? Aí sim, essas perdas, nós vamos para o tratamento dessas perdas, desses resíduos, ou seja, aquilo que eu não consigo reaproveitar na indústria, né, ou mesmo comercializá-lo como produto secundário, eu vou fazer o tratamento e vou ter lá no final o resíduo tratado, como vocês estão vendo aqui. E esse resíduo tratado no final, o que eu posso fazer com ele? Eu posso voltar com ele no processo. Em alguns casos, eu posso fazer isso. Um exemplo é a água de reuso. A indústria, por exemplo, tem o seu efluente lá, líquido, ela faz o tratamento desse efluente líquido e depois esse efluente líquido pode retornar ao processo, claro, dependendo do uso para o qual ele vai ser utilizado. Então, vejam que vou até limpar aqui para vocês terem uma visão, este é o nosso processo hoje, do que nós falamos pelo menos é o processo hoje mais avançado e até diria em forma resumida em relação ao manejo de resíduos da atividade industrial. Lembrando que quando a gente fala resíduos aqui, nós estamos falando tanto de aspectos Vou botar aqui. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Muito bom, professor, muito boa a explicação dele. Eu passei esse vídeo para complementar aquilo que eu já tinha falado, né? Claro, ele repetiu o que você comentou, mas ele acrescentou também. Eu achei interessante passar, né? Para vocês terem uma noção melhor, ainda mais de nível de resíduo industrial também, que ele entrou nesse detalhe, né? Show essa parte também dos 3 R's, da redução, reutilização e reciclagem, Isso. que é algo que a gente tem em mente, mas ele abordou de uma forma assim, muito boa. Eu achei bastante interessante passar esse vídeo, que aí a gente fecha a poluição do solo, pessoal. Beleza? Vou botar no aba também o vídeo, tá? Agora nós vamos entrar na última aula, que é uma aula mais... Última aula não, penúltima, porque tem mais uma ainda, que é curtinho aqui, que é a parte de desenvolvimento sustentável, tá? Não sei se eu vou terminar hoje, mas provavelmente a gente vai... Se ficar alguma coisa, fica para a próxima aula, porque a gente vai fechar também. Tá? Aí vai faltar só os vetores, que a gente vai ser uma coisa mais diferenciada. Então, tem aí desenvolvimento sustentável, né? Então, a definição mais aceita para o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir a necessidade da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações, certo? Então, ele é o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Essa definição surgiu na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas para discutir e propor meios de harmonizações. Tem 2 objetivos: o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. Até aqui tranquilo, gente? Tranquilo, gente? Posso continuar? Pode. Tranquilo, Show. professor. Então, a questão do uso racional, a gente não desperdiçar recursos naturais, né? Como a água, né, os nutrientes que a gente pode extrair do solo, enfim, outros alimentos, fazer retirar da natureza muita coisa em excesso. Eu tenho que sempre me preocupar com replantio, com o descanso daquele solo, com o tratamento daquele solo, caso seja atingido, né? Diminuição na utilização de combustíveis fósseis, como gasolina, diesel, substituído por biocombustíveis, né? Utilização de técnicas agrícolas que não prejudiquem o solo, ou fazer, essa que eu lembro que eu falei com vocês, a forma de você ter uma
Você não sempre plantar a mesma coisa que vai extrair o mesmo nutriente do solo, você fazer uma troca, né, de produtos no solo, porque se eu trocar, eu vou pegar um outro ingrediente que vai tirar outros nutrientes daquele solo. Isso eu deixo o solo descansar para ele poder voltar, né, com aquele nutriente ele reproduzir novamente, que é produzido através de ações das plantas, né, em questão do metabolismo da planta, questão do desenvolvimento dela, da liberação lá de ações que ela pode possuir para poder trazer de novo aquele nutriente àquele solo também, tá? Extração de recursos minerais sem provocar impacto ambiental. O que é a diferença entre desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, gente? De uma forma geral, enquanto a sustentabilidade está atrelada a algo mais amplo, olha aí, ó, sustentabilidade está atrelada a algo mais amplo, tá? Geral, vamos falar assim. Tem a capacidade de se sustentar, ou seja, é altamente sustenta. Já o desenvolvimento sustentável, ele pode ser entendido como uma atividade econômica que supre as necessidades atuais sem impactar nas gerações futuras. Ou seja, é uma coisa mais econômica, sem causar impacto na geração futura. Já a sustentabilidade é o quê? É uma coisa geral, mais ampla, a capacidade de sustentar. Ficou claro para vocês essa diferença? Pessoal, ficou clara essa diferença? Fala para mim, sim ou não? Assim, Sim, professor. Beleza, porque isso aqui pode ser uma pergunta de prova, hein? Qual a importância da minha sustentabilidade? Olha aí, ó. Sustentabilidade é um meio de garantir o suprimento das necessidades atuais da sociedade sem comprometer as gerações futuras. Tá. Então, nesse sentido, eu vou calcular o impacto ambiental de cada ação, sendo o seu ato central, mas não somente para reduzir ele, né? Mas não unicamente só para reduzi-lo, para eu ter uma noção de que medida eu posso tomar, seja preventiva, nesse caso para redução, ou até corretiva, caso necessário. E caso realmente eu consiga fazer isso. Eu tenho esse detalhe também, né? Então, outro ponto é buscar um mundo sem pobreza, fome, doença e com acesso universal à educação de qualidade, proteção social, água potável, saneamento, agricultura sustentável, igualdade de gênero, entre outras melhorias. Lá baseado na ODS, né? A gente falou sobre as ODS já, né? Ser sustentável é essencial para a preservação do meio ambiente. Com ações sustentáveis, os recursos naturais não se esgotam, podendo ser utilizados por gerações futuras. E por isso, quando você faz parte, deixa de prejudicar o meio ambiente. Aí eu tenho aí quais são os pilares da sustentabilidade. Isso aqui é importante, né? Conceitualmente falando. A sustentabilidade é um conceito que está fortemente relacionado com 7 pilares: social, econômico, ambiental, cultural, ético, estético e político. Social, equilibrar os princípios da equidade, da igualdade, né? Promovendo condições de vida dignas e bem-estar para todos os indivíduos. Econômico, transformar vantagens comparativas em vantagens competitivas. Usar os recursos tem para fornecê-lo mais eficiente, facilitando o trabalho diário. Ambiental, preservar recursos naturais de forma a manter a fauna e a flora local, sem comprometer a qualidade do solo, corpos d'água e do ar, e provendo cada vez mais condições para que o ecossistema possa prosperar em plena harmonia. E cultural, a inovação depende de um ambiente que favoreça a diversidade de ideias, crenças, motivações e pensamentos. E ético, muitos trabalham duro para que pudéssemos estar onde estamos. Por isso, temos a responsabilidade de manter recursos e possibilidades abertas aos que virão. Estética, reconhecer que algumas coisas têm valor simbólico e não puramente econômico. O belo deve ser preservado em prol do bem-estar e do meio ambiente.
e político, a sustentabilidade deve ser um compromisso de todos. Os problemas e as dificuldades diárias devem ser assumidos e não terceirizados, pois, enquanto o problema for de outro e não de todos, não haverá sustentabilidade. Certo? Até aí, tranquilo, gente? Sim. Professor, você Bem. pode voltar ao slide rapidinho, só para me copiar, porque eu gosto de anotar? Claro. Política e ética. Tá certinho. Show? Então tá. Show, obrigada. Nada. Quais são esses benefícios? Então, o maior benefício da sustentabilidade, o maior benefício da sustentabilidade, portanto, é que o meio ambiente possa prosperar e continuar a sustentar as pessoas e outras formas de vida indefinidamente. E isso se aplica também às empresas, que têm um papel fundamental nessa tarefa. E aí, a gente já falou das ODS, qual a finalidade do desenvolvimento sustentável? Eu tenho aí os objetivos do desenvolvimento sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade. Aí eu tenho aí as 17, que é 1, erradicação da pobreza. 2, fome zero. 3, boa saúde e bem-estar. 4, educação de qualidade. 5, igualdade de gênero. 6, água limpa e saneamento. 7, energia acessível e limpa. 8, emprego digno e crescimento econômico. 9, indústria, inovação e infraestrutura. 10, redução das desigualdades. 11, cidades e comunidades sustentáveis. 12, consumo e produção responsável. 13, combate às alterações climáticas. 14, vida debaixo d'água. 15, vida sobre a terra. 16, paz, justiça e instituições fortes. 17, parceria em prol das metas. O que a falta da sustentabilidade pode causar como impacto? O consumo excessivo, crescimento urbano, o desenvolvimento de novas tecnologias e até mesmo a preservação de uma floresta e de animais em risco de extinção. Somos mais de 7 bilhões de habitantes do planeta Terra. A gente consome 50% a mais de recursos naturais renováveis disponíveis. Ou seja, vai chegar uma hora que a gente vai ficar esgotado, se a gente não se controlar. Beleza? Alguma pergunta, pessoal, até agora? Fala para mim, gente. Não, tranquilo? Então, até aí tá tranquilo, né? Então tá. Os indicadores. Quais são os chamados indicadores, gente? Trata-se de índice que serve para a comparação entre os países, com o objetivo de medir o grau de desenvolvimento econômico e a qualidade de vida oferecida à população. São indicadores integrados por informações associadas ao tema do desenvolvimento, tais como a dimensão ambiental daquele local, a atmosfera, a terra, a água doce, oceanos, mares, águas costeiras, biodiversidade e saneamento, dimensão social, população, trabalho e rendimento, saúde, educação, habitação e segurança e dimensão econômica. A definição de um indicador para medir a sustentabilidade é algo extremamente complexo, em torno do que não existe consenso. É importante também ter em mente que não adianta estabelecer uma fórmula ideal se não houver dados disponíveis para quantificá-la. Eu preciso ter dados, preciso ter feito algo, pessoal. Comprovado, olha, eu pesquisei aqui e cheguei nesses dados aqui. Eu vou usar isso para poder estabelecer e desenvolver ideias, para vir tomar medidas de sustentabilidade, mitigativamente ou corretivamente. Show? Então, alguns tipos de indicadores, ciclo de vida do produto, se ele está na validade ou não, a qualidade daquele produto, se ele é eficiente naquilo que foi feito, que ele teve essa proposta para fazer ou não, a saúde ambiental, o uso daquele equipamento, se eu sei usar ele de maneira correta,
Se der algum problema nele, como é que eu faço fazer manutenção dele, ou calibração, esse tipo de coisa. Quantidade de água utilizada, quantidade de energia utilizada, quantidade de materiais usados, reutilizados e reciclados, certo? O que é preciso, então, que é preciso fazer para alcançar esse desenvolvimento sustentável? Para ser alcançado, o desenvolvimento sustentável depende do planejamento e do reconhecimento de recursos naturais, que são finitos, não infinitos. São finitos, uma hora vai acabar. Esse conceito representou uma nova forma de desenvolvimento econômico, que leva em conta o meio ambiente. Muitas vezes, o desenvolvimento é confundido com o crescimento econômico, pessoal, que depende do consumo crescente de energia de recursos naturais. Então, tá ligado, né? Então, o desenvolvimento econômico está ligado também, está ligado ao desenvolvimento sustentável. Beleza? Esse tipo de desenvolvimento tende a ser insustentável, pois leva ao esgotamento dos recursos naturais dos quais a humanidade depende. Ou seja, na hora de eu fazer a extração desse recurso natural, eu tenho que ter controle. Eu tenho que usar de métodos para evitar, por exemplo, a retirada, né, suficiente. Ou seja, na hora de eu fazer uma coleta de alguma matéria-prima, eu não gastar tudo, eu planejar. Olha, esse mês agora, eu vou, sei lá, vou chutar aqui, tá, gente? Sei lá, vou poder usar só 2.000, vamos lá, recolher, sei lá, 2.000 caixas de uvas só, na minha plantação enorme, que eu consigo produzir aí, sei lá, de 5 a 6 mil por mês. Vamos falar assim, eu vou usar só 2, porque eu tô com problema na maioria, eu tô com problema de praga, então, enfim, eu vou tomar umas medidas para eu poder conseguir controlar isso. Tudo tem que ser feito à base de controle, tá? De conhecimento. Beleza? Beleza, professor, mas nisso aí a gente vê a ganância do ser humano, né? Exatamente. Da qualidade, às vezes a pessoa quer ganhar o dinheiro, então nem liga para a qualidade ou para o tratamento, só quer saber de vender e ganhar o dinheiro. Exatamente. Infelizmente. Quer enriquecer muito rapidamente. Esse que é o problema. Então, gente, olha que interessante também aqui, ó. Ó, tem essa questão também, ó, olha só. A atividade econômica pode ser encorajada em detrimento de base de recursos naturais dos países. Desses recursos depende não só da existência humana, diversidade biológica, como o próprio crescimento econômico. Então, esse desenvolvimento sustentável sugere, de fato, a qualidade em vez de quantidade, com a redução do uso de matérias-primas e produtos e o aumento da reutilização da reciclagem. Show? Aí a gente tem aqui, ó, social. Isso aqui é importante, né? Padrão de vida, acesso à saúde de qualidade, educação, segurança, lazer e moradia. Tudo isso com equidade, ou seja, tudo isso com igualdade para todos, pelo menos era para ser em teoria, né? Economicamente, desenvolvimento econômico, pesquisa, tecnologia, desenvolvimento e obter lucro, mas, né, com o pé no chão, né, não querer enriquecer da noite para o dia. Ambiental, uso de recursos naturais, gestão ambiental, qualidade do ar, da água e do solo, parques ecológicos, conservação da natureza, tá? E é isso, gente. Tranquilo a aula de hoje? Tranquilo. Show? Pessoal, a próxima aula a gente vai falar sobre. Vou passar um vídeo, tem um debate. Talvez eu vou trazer algumas pessoas para apresentar para vocês, tá? Ou não, vai depender da situação, mas acredito que vai ser um pouco complicado agora. Provavelmente a gente vai debater sobre vetores. A gente já falou um pouquinho deles, né? Agora há pouco. Mas a gente vai debater mais sobre eles na próxima aula para a gente fechar. Aí a gente fecha todos os conteúdos
da nossa disciplina de saúde ambiental. Beleza? Beleza. Então, show, gente. Vou fazer chamada agora, tá? Professor, Oi, pode falar. aqui quem está falando é a Leísa Cunha. Na aula passada, o senhor estava resolvendo uma questão de chamada de abril, eu acho, se eu não me engano, e eu acabei que estava na aula, mas eu perdi a chamada. Eu queria saber se eu fiquei com a falta na aula passada. Só um minutinho. Tá bom. Vou fazendo chamada e a gente arruma isso. Pode ser? Se tiver alguma coisa aqui. Pode ser, no Não. final da chamada eu falo de novo para o senhor. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Alice. Alice? Não? Eu acho que ela colocou aí, professor, que ela estava na festa do Dia das Mães. Ah, tá. Agora que eu vi. Beleza. Ana Beatriz. Presente. Ana Júlia. Professor, a Ana Júlia, ela tá com problema no áudio. Tá. Tá. Essa Beatriz da Silva nunca veio. Carolina Silva também não. Cláudia. Presente. Cleverson. Cleverson, não? Tá. Essa Cristiane também não, tá. Cristiane. Presente, professor. Elaine. Presente, professor. Eliana. Eliana Pereira, presente. Érica. Érica? Não? Fábio? Presente, professor. Gabriele? Presente, professor. Gerald? Presente, professor. Professor, Érica está Oi. presente aqui. Beleza. Obrigada. Nada. Gisela? Gisela, não? Não está presente, professor. Ela não está presente? Isso. Tá. Obrigado. Elaine? Com H? Também não está aqui aparecendo. Ellen? Cristina? Ellen Cristina está aqui. Ellen de Souza? Ellen de Souza, presente. Inai? Presente. Jacilene? Presente. Jaqueline? Presente, professor. Jéssica? Presente, professor. Júlia? Presente, professor. Josiane? Presente, professor. Juliana Novaes? Presente. Karen? Presente, professor. Kátia? Presente. Laísa?
Laísa. Laísa não, né? Tá. Leisa. Presente, professor. Liliane. Presente, professor. Lohane. Lohane, não? Luana Caroline. Presente, professor. Luciana. Aqui, presente. Marcos Vinícius. Presente, professor. Maria Clara. Presente. Matheus. Matheus. Michele. Michele, presente. Natane. Presente. Pamela. Presente. Patrícia Drummond. Presente. Patrícia Monteiro. Presente. Peter. Presente, professor. Poliana da Conceição. Presente. Poliana Presente. Gomes. Priscila Presente, professor. Ramon. Presente. Rebeca. Presente. Renan. Renan. Roger. Roger. Rosiane. Presente, professor. Rosilda. Professor, meu áudio deu ruim. Renan tá presente. Beleza. Tranquilo. Qualquer coisa você pode botar no chat, tá? Scarlett. Perfeito, obrigado. Nada. Scarlett. Stephanie. Presente, professor. Suelen. Presente, professor. Tailine. Presente. Tatiane. Presente. Thaís. Presente, professor. Valéria. Presente. Vera. Presente, professor. Vitor. Viviane. Presente. Wanderson. Presente, professor. Beleza, é isso. Professor, Oi. perdi a chamada aí. Tem como fazer? Fala aí. Só carregando aqui, cara. Peraí, porque tá... Tranquilo. Matheus, né? Beleza. Já arrumei aqui. Eu também estou Show. aqui, tá, professor? Scarlett. Tá. Então, professor, será que a gente consegue ver agora a questão se eu fiquei com falta na aula passada? Eu lembro que eu até coloquei meu nome no chat. Qual é o seu nome? Leísa Santos Cunha. Não, ficou não.
Tá bom, obrigada, professor. Nada. Show? Gente, bom final de semana para vocês, tá? Bom descanso. Então, a próxima aula a gente vai falar sobre vetor, vai fechar, tá? Vai dar revisão ainda, vai dar estudo dirigido, beleza? Mas, ó, aproveitem, porque o estudo anterior foi um presente dado para vocês, né? Foi um presentão. Não vou prometer fazer o mesmo nesse próximo agora, tá? Então, estudem bastante. Claro que eu vou colocar algumas questões de estudo dirigido, mas não vou fazer igual fiz da última vez, não, gente. Tá? Só para deixar um alerta aí. Então, não estudem só para o estudo dirigido mais, não. Essa próxima prova agora não vai ser toda do estudo dirigido, não. Tô avisando, hein? Eu quebrei o galho da primeira vez, agora da segunda. Não é que eu vou ser carrasca, é porque vocês têm que também estudar além, né? Combinado? Combinado. E é isso, pessoal. Vou parar de gravar aqui. Tá, professor, Show, não gente.